Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho, entendendo que o lugar santo ele fala da alma, eu quero falar um pouquinho desses 3 objetos que estavam no lugar santo, né? E qual é a conexão que elas têm com a nossa alma. O primeiro objeto, visto que quando a gente leu lá o texto base que a gente usou nesse estudo, quando a gente leu o texto, a gente viu a disposição, a arca, depois a mesa, depois o candelabro e por último o altar de ouro e depois no ato exterior o altar de sacrifício e então a pia. Eu quero seguir essa mesma ordem, tá? Então vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a mesa. Essa mesa que estava aqui no lugar santo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a mesa, então. Eu quero falar de uma forma bem breve. A mesa dos pães da presença era aquela mesa aonde o sacerdote, o povo traria pães, seria colocado 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Era pães sem fermento. Lembra que o fermento na Bíblia geralmente, não sempre, mas geralmente ele está associado ao pecado. Então eram pães sem fermentos. Esses pães eram preparados sendo misturado apenas farinha, água e azeite. Às vezes farinha e azeite fala de pães ungidos, né? Olha a ideia, pães ungidos, pães com azeite. E nessa mesa também tinha, se eu não me engano, acho que o vinho, né? Tinha o vinho junto e não está aparecendo aqui na mesa, né? E tinha esses 12 pães. O sacerdote ia cuidar e a cada 7 dias esses pães eram trocados e o povo se reunia, né? Os sacerdotes se reuniam nessa mesa para comer o pão e beber o vinho. Bom, de cara você já vê que isso aponta para Jesus. Jesus fala do seu corpo, né? Lembra da ceia? Esse é o meu corpo dado por vós. Comei desse pão que é o corpo, é o símbolo do corpo. E o vinho, um símbolo do sangue. Então perceba que essa mesa ela vai apontar para Cristo. A gente vai falar disso depois. Mas essa mesa aponta para o homem? Sim, aponta. De que forma aponta para o homem? Porque o pão também é um símbolo da palavra. Lembra que eu falei pena agora, né, que a Bíblia diz assim que nós devemos receber a palavra que foi enxertada em nós, que ela é poderosa para salvar a nossa alma? Bom, você vai ver que tudo no tabernáculo aponta para a palavra. Vocês já devem estar percebendo isso desde o vídeo anterior, que o lugar santo ele aponta para um lugar da palavra de Deus. E olha que legal, quando a gente fala do homem, você vai ver que esse local é de palavra. O véu do coração está a lei de Deus. Na mente está a lei de Deus. Você percebe que a alma ela está cercada pela lei de Deus, né? A lei de Deus na nova aliança foi parar na mente e no coração. Está falando da nossa alma, né? Esse véu de separação entre o corpo e o espírito, a mente e o coração, você vê a palavra de Deus. Tudo está ligado à palavra. E olha só que legal, quando a gente lê, Jesus no dia da tentação, né, quando Satanás diz, olha, transforma pedras em pães, Jesus diz assim, ó, nem só de pão, ele está dizendo, está escrito. Quando você vê, está escrito é porque ele está citando a lei, está citando o Velho Testamento. Se eu não me engano é Deuteronômios, eu não conferi o texto desde o último vídeo, então se alguém conferiu, deixa ali na descrição. Jesus estava citando do Velho Testamento. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Percebeu que Jesus está dizendo, você não deve alimentar só o corpo, mas deve alimentar também a sua alma. Como é que você alimenta a sua alma? Com a palavra. Como é que você alimenta o espírito? Falamos no vídeo anterior, por meio da oração. Como é que você alimenta a alma? Por meio da palavra. Como é que você subjuga o corpo? Por meio do jejum. Né? Então olha só como tem toda essa conexão, o caminho, a verdade e a vida, o caminho, ato exterior, a verdade, o lugar santo e a vida, o Santíssimo. Por que era chamado de a verdade? Por causa da palavra. Jesus diz, o Pai procura adoradores que o adoram em espírito, lugar santíssimo, e em verdade, lugar santo, em espírito e em verdade, com o espírito e com a alma. Tá entendendo todas essas conexões, como elas são profundas e maravilhosas?
Então tudo isso é maravilhoso, irmãos. Então perceba, Deus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, né? O pão que alimenta o corpo, mas de toda a palavra que procede de Deus. A lei que ele colocou nas tábuas de pedra, né? Que estavam nas tábuas de pedra no tabernáculo de Moisés, elas vêm agora para as tábuas do nosso coração, para a mente e o coração, né? Olha que lindo tudo isso, irmãos. Agora, quando a gente fala então dessa mesa, eu não vou me alongar muito, porque meu objetivo é, se eu conseguir, eu quero fazer um vídeo mais curto. Essa mesa, ela vai apontar para Cristo, ela tem outros significados. Você vai ver que a mesa, ela era feita de madeira de acácia, que fala de humanidade, a gente viu já isso nos vídeos. Era madeira de acácia revestida de ouro, né? Então, madeira de acácia fala de humanidade, revestida de ouro fala de divindade, né? Daquilo que é divino. Lembra que o bronze do lado de fora, no ato exterior, fala do que é terreno, mas o ouro do lado de dentro fala do que é divino. Então, tem toda essa revelação. E quando a gente fala da palavra de Deus, olha só o que foi dito. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra ela é representada no ouro porque ela procede de Deus, é divino. A fonte da palavra é o próprio Deus. Então, olha só que maravilhoso. E a gente vai dizer assim, ó, o que eram os pães? Os pães da presença, eles eram chamados de pães da presença porque eles simbolizam a presença de Deus no meio do seu povo, a palavra encarnada, né? E isso aponta para Cristo, a gente vai ver quando a gente falar sobre Jesus, abordagem sobre Jesus. Mas fala sobre o pão, que é a palavra, e que serve para alimentar, para fortalecer e para salvar a nossa alma.